Livro Mantras de Vida. Ao tomar um prejuízo de alguém, jamais me coloco na ofensiva. Procuro reparar com o trabalho, e se for dívida do passado, fiquei livre do fardo que carregava. Livro dos Espíritos. Ainda sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um espírito só, ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Hoje é dia de obras póstumas e a gente continua com a mensagem sobre a natureza de Jesus. Então, a gente estava falando sobre a expressão filho do homem, filho de Deus. E vamos continuar, vamos terminar hoje. É de se notar que durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens por longa série de séculos e que ainda continua, que acendeu fogueiras e fez correr rios de sangue, o que se discutia era uma abstração, a natureza de Jesus, da qual se fizera a pedra angular do edifício, embora deste não falassem e hajam olvidado uma coisa a que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas: o amor de Deus e do próximo e a caridade que ele estabeleceu como condição expressa da salvação. Aferraram-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceram com relação às virtudes que ele recomendou e exemplificou. O próprio Deus ficou apagado ante a exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Nicéia, disse apenas: cremos num só Deus, etc. Mas como é esse Deus? Nenhuma menção ali há dos seus atributos essenciais, a soberana bondade e a soberana justiça. É que estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram a sua parcialidade para com certas criaturas, a sua inexorabilidade, o seu ciúme, a sua cólera, o seu espírito de vindita, e com que justificaram as crueldades cometidas em seu nome. Se o símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, estava conforme o espírito do Cristo, por que o anátema com que ele termina? Não está aí uma prova de que ele é obra da paixão dos homens? A que se deve, aliás, a sua adoção? A pressão do imperador Constantino, que dele fez uma questão mais política do que religiosa. Sem sua ordem, o concílio de Nicéia não se houvera realizado. Sem a intimidação que ele exerceu, é mais que provável que o arianismo levasse a melhor. Tudo, pois, dependeu da autoridade soberana de um homem que não pertence à Igreja, que reconheceu mais tarde o erro político que cometera e que inutilmente procurou voltar atrás, conciliando os partidos. Unicamente daquela autoridade dependeu não haver arianos em vez de católicos, e de não ser hoje o arianismo a ortodoxia e o catolicismo a heresia. Após 18 séculos de lutas e disputas vãs, no curso das quais foi posta inteiramente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, a única que podia garantir a paz para a humanidade, toda a gente se acha cansada dessas discussões estéreis que só a perturbações conduziram, gerando a incredulidade e cujo objeto já não satisfaz a razão. A opinião geral manifesta hoje uma tendência acentuada a voltar às ideias fundamentais da Igreja primitiva
e a parte moral dos ensinamentos do Cristo, por ser a única que pode tornar melhores os homens. Essa é clara, positiva e não pode abrir ensejo a nenhuma controvérsia. Se desde o princípio a Igreja houvesse tomado esse caminho, seria agora onipotente em vez de estar em declínio. Houvera congregado a maioria imensa dos homens, em lugar de ter sido esfacelada pelas facções. Quando marcharem sob essa bandeira, os homens se darão as mãos fraternalmente, em vez de se anatematizarem e amaldiçoarem por questões que quase nunca compreendem. Essa tendência da opinião é sinal de que chegou o momento de ser levada a questão para o verdadeiro terreno. E para concluir, em Antologia dos Imortais, vamos ler a poesia de Zeferino de Souza Brasil, um poeta riograndense. Chama-se Aparição. Saulo, o perseguidor, segue o roteiro atento. Vem Damasco a visão do futuro rabino, aridez ao redor, mato raro, mofino, nem perfume de flor, nem sussurro de vento. Pronto. Vasto clarão golpeia o firmamento, desce um homem de luz e empana o sol a pino. Saulo, Saulo, convoca o emissário divino. Quem sois vós? Saulo grita assombrado e violento. Eu sou Jesus, responde a vítima ao verdugo. Não recalcitres mais contra o amor de meu jugo. Cego, o doutor da lei tomba de alma ferida, mas longe de jungir-se aos grilhões do passado, levanta-se na areia e surge transformado e consagra a Jesus o coração e a vida.